Sabe por que Davi ele alcançou a misericórdia de Deus várias vezes na vida dele, do início do reinado até o fim do reino de Davi? Porque Davi tinha confiança no seu Deus. As palavras de Deus para Davi eram uma lei, era uma ordem. A tua confiança na pessoa do Senhor Jesus vai trazer para você paz, proteção, livramento, vai trazer para a tua vida honra, dignidade e no mundo por vir a vida eterna. Se nós não tivermos confiança na palavra de Deus, nós vamos acabar se frustrando com tudo que acontece à nossa volta. Os acontecimentos que vêm, as lutas que se levantam, é justamente para colocar dúvida, para implantar insegurança, para implantar o medo, para que as pessoas aos poucos elas venham perdendo a comunhão com a palavra de Deus, venha perdendo a sua fé na pessoa do Senhor Jesus. Todo o planejamento do diabo é levar as pessoas a adorarem homens, a perderem a comunhão com o Senhor Jesus. E quando a pessoa perde a comunhão com o Senhor Jesus, quando nós perdermos a confiança na palavra de Deus, aí uma suposta revelação passa a ter mais poder do que a palavra de Deus para aquele que duvidou. Todo o movimento de Satanás, todo o trabalho dele é para levar as pessoas a duvidarem do Evangelho, é para levar as pessoas a começarem a acreditar em grandes lideranças, a acreditarem naquilo que um homem diz que é Deus, para que a pessoa venha perder a essência da confiança na palavra de Deus. Aí essa pessoa, ela vai ficar vazia da presença do Senhor Jesus e vai começar a acreditar naquilo que o ser humano fala, pessoal. Davi, ele se tornou a menina dos olhos de Deus, porque no meio das adversidades, no meio das lutas, quando tudo dava certo, mas quando tudo dava errado, Davi continuava confiando no seu Deus acima de tudo. Davi colocou diante de Deus a vida dele. Davi colocou diante do seu Deus o espírito dele. Essa é a base do verdadeiro adorador. É a base daquela pessoa que tem confiança no seu Deus, através da palavra dele, de tal maneira que a pessoa se entrega, ela se lança, ela se joga, ela tem comunhão, ela tem confiança, ela não tem medo de se entregar. Se nós analisarmos os salmos, é o tempo todo Davi: esperei confiantemente no Senhor, ele me ouviu quando eu clamei por socorro, ele se inclinou para mim. Quando ele buscava, Deus encontrava ele. Quando ele falava, Deus ouvia, porque Davi tinha colocado a sua vida nas mãos de Deus. Observe o que ele fala no Salmos 23: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, ele me leva para junto das águas do descanso, ele refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Davi não está dizendo que ele não errava. Davi teve seus erros, pessoal. Nós humanos vamos ter nossos erros, nós humanos vamos ter nossos defeitos, mas Deus, ele se agrada daquela pessoa que coloca ele acima de tudo. Deus se agrada daquele homem, daquela mulher que coloca a sua comunhão com Deus, a sua vida com Deus acima de tudo. Aquela pessoa que não troca o seu temor à palavra de Deus por nada. Aquela pessoa que a palavra de Deus para ela é regra, não importa que esteja no Velho ou no Novo Testamento. Bíblia é Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Não adianta nós querermos dizer que somos pessoas de Deus acreditando na palavra de Deus em Mateus e sendo descrente em Êxodo. Não adianta nós querermos ter fé em Deus, na pessoa do Senhor Jesus, acreditando
em uma palavra que me beneficia ou me agrada, e me tornando descrente numa que não é o que eu quero para mim. Bíblia é Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Na Bíblia está a lei de Deus. Sabe por quê? Davi se tornou a menina dos olhos de Deus, porque para Davi a palavra de Deus era regra, era lei, mesmo nos momentos que ele pecou, mesmo no momento que Davi pecou contra Deus e contra o seu próximo, para ele a lei de Deus continuou acima de tudo. A palavra de Deus era regra. É só isso que nós temos que entender. Não importa o que alguém fala, não importa o que você ouviu numa mídia social além do que você aprendeu. Paulo nos adverte a esse respeito. Mesmo que um anjo desça dos céus pregando um evangelho que vá além do que ele aprendeu, que é Jesus Cristo crucificado e ressuscitado ao terceiro dia, para trazer salvação para nós, mesmo que um anjo desça dos céus pregando um evangelho que vá além desse, Paulo consideraria maldita aquelas palavras ou ensinamento que fosse além. Todos os homens e mulheres que escreveram o seu nome no livro da vida e confessaram e revelaram a Deus para o mundo, essas pessoas, elas tiveram que ter 100% de confiança na palavra de Deus. Elas não duvidaram, elas não se intimidaram quando as lutas veio. Elas não tiveram medo, porque elas se colocavam diante de Deus no momento bom e no momento difícil. Quando dava certo e quando dava errado, elas continuavam confessando o poder de Deus da mesma maneira. Essa é a diferença entre o que crê e o que não crê. Essa é a diferença entre os que têm confiança na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. O grande problema nosso, ele se dá quando nós começarmos a acreditar nos versículos que nos agrada e não começarmos a aceitar os versículos da Bíblia que nos adverte, que nos repreende, que nos exorta. A vida de Davi se deu numa vida de honra, porque a confiança dele era como ele descreve nesse versículo. Salmos capítulo 27, versículo 13. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifica-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Aonde estava o sucesso de Davi, pessoal? Em esperar confiantemente no Senhor Deus da vida dele. Ele esperava em Deus em todo tempo, em qualquer situação. Davi não murmurava porque algo deu errado. Por isso ele está dizendo: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Aí ele nos diz: espera confiantemente no Senhor. Ele um dia vai se voltar para você. Ele um dia vai te encontrar no meio das adversidades, no meio das tribulações. Davi sabia a grandeza do seu Deus. Davi sabia em quem ele acreditava. Por isso Davi teve sucesso na sua caminhada com Deus, porque ele confiava em Deus quando algo dava certo, mas também quando algo dava errado. Davi não se desviou do caminho do Senhor quando ele viu o reino dele caindo em desgraça, quando ele viu Israel se levantando contra ele e querendo a cabeça dele a qualquer preço. Ele se curvou diante do Senhor, ele se inclinou para Deus.
Ele apresentou a vida dele a Deus. Ele não se intimidou diante dos seus inimigos. Ele não tinha medo de milhares de povos que se levantaram contra ele. Ele não tinha medo de enfrentar os seus inimigos, porque ele sabia que Deus estava com ele, porque Davi era confiante na palavra de Deus. Sabe por que muitas vezes o medo tenta te parar? Por falta de confiança na palavra de Deus. Sabe por que muitas pessoas vivem trocando de igreja igual troca de roupa? Porque o medo assusta elas. O terror noturno tem chegado a elas. A peste que se propaga nas trevas tem alcançado elas. Davi confiava no seu Deus e colocava sua vida diante do seu Deus quando tudo dava certo. Mas quando tudo dava errado, ele estava se inclinando para o mesmo Deus. Ele estava dobrando os seus joelhos diante do mesmo Deus. Davi não murmurava contra o seu Deus, porque os milagres não aconteceram do jeito que ele queria. Davi não reclamava do seu Deus, das alianças que tinha feito, porque algo que ele queria não tinha dado certo. Nós vivemos um momento que a maioria do cristianismo só permanece com Deus se Deus fizer aquilo que eles querem. Pessoas que só aceitam andar com Deus se Deus realizar o milagre que elas querem. Se Deus não realizar o milagre, elas vão embora. E dessa maneira nós vamos esquecer dos milagres que Deus já fez na nossa vida. Você quer ver quando você vai ter comunhão com o teu Deus e nunca vai desprezar Ele por nada? Nunca vai encontrar um motivo para sair do lugar em que você está ouvindo o ensinamento para ir em busca de um outro lugar? Sabe quando? Quando você aprender a ser grato ao teu Deus pelo que Ele já fez na tua vida. Quando você aprender a ter gratidão pelo livramento que Ele já te deu. Quando você tiver a essência da gratidão para parar o momento da tua vida e ver o momento que Deus te livrou do laço do passarinheiro. Quando você parar num canto sozinho para analisar a sua vida diante de Deus e ver que Ele já te livrou do laço da morte, e ver que Ele já foi o teu livramento no dia que, se você não estivesse na presença dEle, você estava debaixo da terra. Tu quer ver quando eu não vou me afastar nunca da presença do meu Deus? Quando eu tiver a humildade para reconhecer que um dia o meu Deus já me tirou do sepulcro, quando eu tinha 17 anos de idade.